Demora esse comando, hein? Beleza, moçada. Bem-vindos aí, quem está chegando agora, quem já chegou. A gente já estava discutindo, já faz mais ou menos uns 40 minutos que a gente está discutindo, né? Com o pessoal. O pessoal gosta tanto da minha aula que chega 40 minutos antes para a gente ficar discutindo as coisas, né? Então é assim, vamos continuar de onde a gente parou. A matéria de hoje é Sistemas de Informação e Tecnologia de Informação, tá? Na aula passada, a gente estava falando sobre a importância. Na realidade, não, a gente estava aprendendo mais ou menos, superficialmente, bem en passant, né? O que é banco de dados, né? E a importância, mais ou menos, que a gente tem de usar os bancos de dados nos nossos sistemas de informação, tá? E era para aparecer o negócio aqui que não apareceu no meu compartilhamento. Agora apareceu, sim, muito bem. Tá? Bom, então, espero que vocês estejam visualizando já. Tá? Vocês estão vendo a tela vermelha aí? Aliás, eu estou tão revoltado que eu vou mudar essa. Deixa eu mudar esse negócio. Eu não quero tela vermelha mais. Vamos salvar como aqui? Sistemas de informação. Enquanto isso, o povo vai. Hoje deve ser, é para ser aula 15 e 16. Não sei também, já me perdi, também não faz a mínima diferença para mim se é 15, 16, 14, 12. Tá? O importante é a gente ir aprendendo. Daí eu vou apagar tudo esse negócio aqui, que agora já está no arquivo novo. Tá? Eu vou colocar um novo slides. Muito bem, e vou aqui no design. Design, vou ver se tem outro design aqui. Nossa, meu computador também, pelo jeito, tá. Eu vou mudar o design, eu vou usar esse design aqui, vamos ver se fica legal. Tinha um tão legal que eu tinha aberto. Vai esse aqui mesmo. Mudei de cor. E daí mudou também os negócios aqui, né? Olha que bonito. Nossa Senhora. Mudou tudo aqui. Mudou. Beleza. Bom, então na aula passada a gente está falando de banco de dados relacional. A gente entendeu mais ou menos o que é um banco de dados, como eu estava falando, bem superficialmente, bem a passar. Por quê? Porque não é o nosso intuito nessa matéria a gente explicar banco de dados. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou tentando achar o negócio do aplicativo aqui. Que não está aparecendo para mim. Agora apareceu. Nossa, agora está preto, agora está azul. Beleza. Tá. Então, assim, a gente aprendeu um monte de coisas, né? Quer dizer, aprendemos não, né? Na realidade, a gente recordou coisas que a gente já sabia. A gente viu durante esse tempo aí algumas coisas relacionadas à nossa empresa. A gente aprendeu um monte de coisas sobre empresa, sobre sistemas, né? Sobre a diferença de dados, de informação, né? Qual a importância dos sistemas de informação na tomada da decisão da empresa, na velocidade. A gente viu que é processo, a gente viu um monte de coisa, né? E a gente está um pouquinho mais na parte de execução agora, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem na cabeça que, por trás de todo o sistema de informação, né, deve existir uma entidade onde a gente consiga guardar dados, né? Guardar dados e mais, até manipular os dados e, por vezes, guardar esses dados manipulados em forma de relatórios, em forma de papers,
sei lá, de gráficos, né? Para que quando alguma pessoa precise utilizar essas informações, ela tenha acesso rápido, né? E, obviamente, no mundo digitalizado que a gente está, tá? A gente vai utilizar muito e muito da tecnologia da internet para que a gente faça esse acesso, essa manipulação. Há umas 3 ou 4 aulas atrás, a gente até discutiu, né, que algumas empresas têm, obviamente, para elas criarem esses sistemas de informação, elas têm algumas preocupações com relação à segurança, a segurança da informação, algumas preocupações com relação à segurança dos dados, né, secretos, vamos dizer assim, ou dados muito importantes que não podem ser distribuídos para qualquer um, né, dados da empresa. E, ao mesmo tempo, a gente falou que as empresas têm algumas opções, por exemplo, inclusive de utilizar o próprio dispositivo dos empregados, né, os celulares e tal, para fazer essa interação no sistema de informação da empresa. Bom, se a gente está usando informações e dados que a internet traz para a gente, então, obviamente, se a gente quer entender como que funciona um sistema de informação, a gente tem que entender um pouquinho como que se procede, né, a transição de dados, a transmissão de dados na internet, para a gente ter ideia de como isso funciona dentro da empresa. E daí a gente surgiu, né, aquela ideia da intranet, né, que nada mais é do que uma internet interna à empresa. Tá? E dentro dessa intranet, a gente consegue colocar alguns aplicativos, por exemplo, em rede, né, dentro da rede interna da empresa, para que a gente tenha acesso às informações e aos sistemas de informação de maneira rápida, objetiva e segura. E óbvio, se a gente está na intranet, a gente já viu, né, nas matérias que a gente fez de redes e tal, que se a gente tiver um gateway, vamos dizer assim, né, que é um equipamento que tem interfaces voltadas para a rede interna, mas também tem interfaces voltadas para uma rede externa, a gente consegue fazer a interligação entre a internet e a intranet. Tá? Legal, a gente está construindo a ideia. Nas 2 aulas passadas, a gente chegou a tentar colocar o conceito de banco de dados, porque atrás de cada sistema de informação, a gente tem que ter essas regiões de memória, que pode ser tanto local, no nosso, sei lá, centro de computação da empresa, tá? Ou em nuvem, né? Porque hoje está tão moderno, né? A gente guardar dados em nuvem, né? Na internet, na cloud, né? Na realidade, você está guardando num servidor que não está localizado na tua empresa, tá? Então, na nuvem mesmo, né? Na nuvem a gente não guarda nada, só tem anjinho e chuva, né? Então, quando você fala que está guardando alguma coisa na nuvem, você está guardando alguma coisa numa região de memória de algum servidor. Tá? E se você guarda alguma coisa, guarda informação, guarda dados, você tem algumas maneiras de organizar esses dados. Tá? E esses dados são organizados, tá, em forma de banco de dados. Tá? Uma coisa que talvez eu não tenha falado é que a gente. Não, eu falei, tenho quase que certeza absoluta que eu falei para vocês. A gente tem vários tipos de estruturas de bancos de dados, né? A gente tem banco de dados hierárquicos, né? Que existe uma hierarquia sobre os dados, né? A gente tem banco de dados orientados a objetos, tá? Que é um outro estilo de banco de dados. Tá? A gente tem banco de dados relacionais, que são os bancos de dados que a gente está mais interessado em ver, né? Que é aquele banco de dados que ele é montado em função de relacionamentos entre
tabelas, né, ou entidades que ficam guardadas lá no banco de dados. Legal. E para gerenciar esses bancos de dados relacionais, que é o que a gente está vendo, a gente tem aqueles gerenciadores de banco de dados, que são softwares específicos que organizam, que ordenam, que enfiam dados, que tiram dados do banco de dados, né? Softwares que fazem com que você consiga fazer consulta a esses bancos de dados, tá? Relacionais, tá? E que a informação que você precisa, só a informação que você precisa, é trazido para vocês. Então, é assim, os DBMS, que são os Data Bank Management Systems, ou sistemas de gerenciamento de banco de dados, SGBDs. SGBDs. É uma sigla feia pra caramba, porque é em português brasileiro, né? Então, se essas siglas a gente às vezes não sabe o que é, né? Mas vai por mim, eu acho que a gente encontra mais DBMS do que SGBD aqui no Brasil, porque nós copia tudo dos americanos, né? E bom, agora a gente está copiando o chinês, né? Então é Chongqing Chongju, né? Que é o gerenciamento de banco de dados japonês ou chinês, sei lá. Bom, piadas à parte, o que acontece é assim, esses gerenciadores de banco de dados, eles simplesmente se conectam e se comunicam com os bancos de dados. Quer estes bancos de dados estejam em rede, que é um tipo de banco de dados também, em rede interna na empresa, ele é diversificado em vários computadores, tá? Hierárquico, se for por hierarquia, orientado a objetos ou banco de dados relacionais, que são os que a gente está vendo. E como que você se comunica, então? Você se conecta no banco através desses aplicativos, tá? E você precisa saber procurar dentro de todas as informações que estão no banco de dados o que você quer saber, né? E daí você tem que entender que o banco de dados é dividido por tabelas, que são as entidades. Em cada entidade tem vários registros, né? Cada entidade pode ter uma chave, que a gente chama de chave primária, que é um campo que tem uma única informação possível, portanto, essa informação é única. Então, quando você vai fazer o seu banco de dados, né, primeira coisa é criar uma tabela, né, uma entidade com vários campos, e daí você tem que escolher dentre eles qual vai ser o seu campo que você vai determinar como campo-chave daquela tabela. E, por exemplo, se você cria um campo chamado nome, por exemplo, e nesse campo nome você vai guardar nome de pessoas, talvez, vamos pensar comigo, talvez nome não seja um campo ideal para a gente chamar de campo-chave da tabela do banco de dados, né? Por quê? Porque nome pode ser que num banco de dados eu tenha condições e precise até colocar vários nomes diferentes. Por exemplo, quantas pessoas no mundo não chamam Olímpio? Né? Você está vendo? Então, se eu criar campo de dados com nome, o nome Olímpio é um nome muito comum no mundo, né? Que nem Godofredo. Vai ter milhares de Godofredos no banco de dados. Então, eu não posso chamar esse campo de campo-chave. Então, eu tenho que determinar um campo específico para chamar de campo-chave, ou chave primária, né, da tabela. Bom, e eu criando outras tabelas para se interrelacionar umas com as outras, tá? Essas outras tabelas, elas têm que, geralmente, ter uma chave também, né? Uma chave. E a gente pode chamar essa chave de chave herdada ou chave estrangeira, né? E essa chave estrangeira nessa outra tabela, ela vai se relacionar com a chave primária da primeira que eu fiz. Tá?
Por quê? Porque existem relacionamentos entre as tabelas. E a gente tem vários tipos de relacionamento. Por exemplo, tem relacionamento de um registro para muitos. Por exemplo, vamos imaginar que eu escolhi o campo, sei lá, matrícula, como sendo chave primária da minha tabela, da minha entidade, que eu chamei de matriculados. Tá? Então, tem campo matrícula, tem nome, endereço, CPF, né, se tomou vacina ou não, todas essas informações, né? Legal. E daí eu vou relacionar esse campo, matrícula, com o outro campo da tabela. Tipo lá, uma tabela de financeiro, para saber se determinada pessoa pagou ou não a mensalidade da faculdade. Que legal. Então eu tenho que fazer um relacionamento, né? Esse relacionamento pode ser de um para um, tipo assim, um campo na tabela matriculados se refere a apenas e somente um campo da tabela financeiro, né? Pagamento, tá? Ou eu posso ter um campo que se relaciona com muitos, um para muitos, né? Sei lá, na cabeça não vem nenhum exemplo agora. Eu estou com pouca criatividade porque o ciático está pensando. E quando o ciático pinça, o cérebro não funciona direito. Mas a ideia é essa, isso a gente já viu nas aulas passadas. E o que eu estava mostrando é que para que exista comunicação desse software, né, desse aplicativo com o banco de dados, quer ele esteja onde estiver, tá, tem que ter uma linguagem, né, um protocolo para que você se comunique com o banco de dados, para que ele devolva. Você questione ele e fala assim, eu queria saber quantos matriculados que estão em dia com o pagamento. Então, você vai falar para o banco de dados isso. A pergunta é, quantas pessoas ou quantos registros na tabela matriculada estão com o pagamento em dia? Você faz uma pergunta assim para o banco de dados, o que o banco de dados vai fazer? Primeiro, tem que entender a sua pergunta. Então, ele não vai entender português, ele vai entender uma linguagem própria dele. E uma das linguagens mais utilizadas para fazer esse tipo de questionamento é o SQL, né, que é o Structural Query Language, né, ou linguagem de perguntas estruturais. É isso aí. Tá? E daí esse SQL que vai falar para o banco, né? Então ele vai dar um comando lá, o banco vai analisar esse comando, tá? E ele vai devolver para você o que a gente chama de record set, né? Que é um um subbanco, um resultado de uma pesquisa, tá? E nesse resultado da pesquisa vai envolver tanto informações da tabela de matriculados, nesse caso, quanto da tabela financeira, tá? E vai mostrar para você quantas pessoas que tem lá. Beleza. E isso é uma linguagem, né? Daí a gente viu na aula passada alguns e que eu apaguei, obviamente, né? Porque o burro aqui apagou, mas não tem problema. A gente. Deixa eu ver se eu pego de outro lugar aqui, um negocinho. É, aquele select, por exemplo, né? Quer ver, ó, por exemplo. Vamos pegar um exemplo que a gente estava vendo na aula passada, tá? Que talvez. É a mesma coisa, gente, só mudei os nomes aqui, que eu falei de outro banco, né? Senão a gente fica bitolado, né? Fica só naquela tabela de peça, né? E, bom, daí o comando, por exemplo, que a gente passa, né, é esse daqui, ó, select peça, número peça, peça, descrição da peça, fornecedor, número de fornecedor, fornecedor, nome, fornecedor, from, né, from é de uma outra, da tabela que eu quero. Então, eu quero que selecione todos esses negócios aqui, ó, da tabela peça e tabela fornecedor. Tá? E dou uma condicional nesse caso ainda. Onde, isso daqui é uma condicional, tá?
a peça número do fornecedor igual ao fornecedor número do fornecedor e, dá para usar negócio lógico também, né? Dá para usar e, dá para usar ou, né? Dá para usar os conectivos lógicos. Número de peça igual a 137, é um dado, ou, olha que bonito, tá? Número de peça igual a 150. Nossa, que zona isso daqui. Para quem não conhece, é uma linguagem, né? E eu devia colocar isso daqui em outra cor, para não confundir a nossa cabeça, tá? É uma linguagem de programação, ou de consulta, no caso, um protocolo, né? Para definir as regras. Quando você faz isso daqui, você manda um comando desse aqui, e para mandar o comando você tem que pôr ponto e vírgula, vírgula. Aqui em Limeira a gente fala vírgula, né? E o ponto e vírgula, o que acontece? Você está pedindo para o banco mostrar para você só os registros que atendem essa solicitação tua. E ele vai retornar para você poucas informações aqui, porque a gente está restringindo, né? Número de peça igual a 137, tá? Ou número de peça 150. Ou seja, vai mostrar só o que tem, só os fornecedores que conseguem fornecer para a gente peças, tá? Cujo número é 137 ou 150. Tá? Beleza, tá? Mas eu não sei isso daí, eu não tenho a mínima vontade de aprender isso daí, tá? Porque eu acho que isso daí não vai fazer diferença para minha vida. Bom, meu amigo, sinto lhe dizer, mas eu acho que vai fazer sim, tá? Por quê? Porque a gente está vendo consulta em banco de dados exclusivamente nessa matéria, tá? Com relação a, a sistemas de informação, não é assim? Mas, cara, se você for trabalhar com qualquer outra coisa de boa que tem informática misturada, qualquer coisa, você vai precisar de banco de dados. Quer um exemplo? Bom, eu vou fazer Putz, eu fui convidado para trabalhar numa empresa que faz projeto de sistemas de energia solar. Ele faz projetos? Quantos projetos a empresa faz? A gente faz mais ou menos uns 350 projetos por ano. Porra, 350 projetos por ano? Quantos anos a empresa já está? Não, a gente já está 3 anos no mercado. Bom, então vocês têm mais ou menos 750 projetos feitos? E qual foi o 58º projeto que você fez? Que ano que ele foi feito? Quantos megawatts ele gerava? Quais as características desse projeto? Daí você vai ficar. Como que você sabe isso? Bom, para você saber isso, você tem que ter na tua empresa. Não precisa nem ser no sistema de informação dela, né? Vou imaginar que você nem tenha, não saiba nem o que é isso. Mas você vai lá em alguém deve ter um Excel lá, né? Que geralmente o pessoal usa o Excel para fazer essas coisas, né? No Excel lá de 3 anos atrás, 2013, bonitinho, no arquivo lá, projetos acabados, ele vai saber qual foi esse projeto, desde que ele tenha preenchido essa planilha Excel do jeito certo e não que nem o nariz dele. Porque a maioria das vezes a gente faz uma planilha Excel e eu já falei para vocês que a gente, por ignorância, por imbecilidade mesmo, a gente preenche a planilha Excel que nem o nariz da gente, para não falar outra coisa aqui, porque fica muito pesado, né? Mas é aquela conexão lá que é parecida com a qual os novos senadores costumam guardar dinheiro, por exemplo, né? Se o cara preenche desse jeito a planilha, você não vai encontrar nada, certo? Então, tem que tomar cuidado também com a informação, o dado que você está colocando na planilha. Então, tem que ter uma certa padronização. Na planilha Excel, você pode enfiar o que você quiser lá dentro. No banco de dados já fica um pouco difícil. Por quê? Porque para você inserir determinada coisa em determinado campo, você define o tipo de campo
que você está querendo colocar aquela coisa, né? Então, é assim, se for um campo definido como sendo número, não adianta você querer colocar letra, cifrão, asterisco, joinha, né, dedinho, não interessa. Se for um campo tipo número, o banco de dados só vai aceitar números. E mais, pode ser número com vírgula, número sem vírgula, número com ponto, número sem ponto. O banco define, você define. Ó, aquele dado vai ser número sem vírgula e sem ponto. E pode pôr com zero à esquerda, porque zero à esquerda não vale nada, não é assim? Pode ou não, depende. Você que vai definir. A estrutura de dados do seu banco de dados, você que determina quando você está criando ele. Mas voltando nesse caso aí do projeto, qualquer projeto que você tem na empresa, você vai ter que ter um banco de dados para guardar isso daí. Mesmo porque o seu chefe vai querer saber quanto você fez, quanto você terminou, né? Para ver produtividade, né? Veja só, eu tenho engenheiro que faz 2 projetos ao ano, e eu tenho outro engenheiro que faz 85 projetos ao ano. Daí você fala assim, pô, qual que é melhor? Dúvida? Pim, qual que é melhor? Bom, a grosso modo, você olhando, você fala assim, não, o engenheiro que faz 2 projetos é um bosta, né? O engenheiro que faz 85 é bom, né? Não, pode não ser. Por quê? Porque os 2 projetos que o engenheiro fez ao ano rendeu para a empresa 2 bilhões de dólares. Enquanto que os 85 projetos que o outro engenheiro fez rendeu 100 mil dólares. Qual que é melhor? Não, daí você tem que ver o ponto de vista. E como que você vai fazer essas análises? Bom, você só vai fazer essas análises se você tiver tudo num banco de dados organizado e saber fazer essa pergunta. Tá? Essa pergunta. Né? Portanto, você tem que fazer pergunta decente. Tá? Não vou nem escrever aqui porque eu não sei escrever decente. Bom, o banco de dados, cara, é que nem português. Você sabe aquele esquema? Banco de dados, português é assim. Você vai no bar, né? Você entra no barzinho, você senta na mesa, tá? O garçom chega para você, né? Queres algo, senhor? Você fala assim: tem Coca-Cola? Né? O português fala: tem. Eu fico esperando. Né? Ou tem bife à parmegiana? Temos sim. Temos sim, senhor. Né? Por quê? Porque nós, brasileiros, a gente acha que todo mundo tem que entender o que está na cabeça da gente. Então, quando você fala assim, tem Coca-Cola, você já está esperando que o garçom saiba que você, ao perguntar tem Coca-Cola, que é para ele trazer uma Coca-Cola para você. Né? Mas lá em Portugal não é bem assim, porque a língua portuguesa não é assim. Você está simplesmente perguntando se tem Coca-Cola. E ele está respondendo exatamente o que você perguntou. Tem Coca-Cola. Agora, se você fizer a segunda solicitação, né? Ou então, por gentileza, me traga uma Coca-Cola, vai que bonitinho, né? Tá? Daí o garçom vai virar, vai lá, vai trazer a Coca-Cola para você. Banco de dados é assim: se você souber fazer a pergunta certa, tá? A resposta que ele te dá é a resposta que você quer. Se você não souber, você vai ter um monte de resposta que você não vai saber analisar. Eis a importância, então, tá? De você saber o que é o banco de dados, como que o banco de dados funciona, para que o seu sistema de informação apresente para o teu gerente, tá, as informações de uma maneira clara e objetiva para não confundir a cabecinha dele. Porque, geralmente, né, ele não tem muito tempo para ficar analisando informações. Tá? Não adianta você entregar para ele uma planilha com 2.000 linhas para ele fazer análise no momento lá para tomar decisão. Né? Ele vai querer algo a mais do sistema de informação. Ele vai querer algo a mais para ele tomar uma decisão mais rápida. Tá? Então você tem que saber como fazer as perguntas para o banco.
Mas beleza, mas César, se eu fizer uma query para o banco de dados, o banco de dados vai me retornar, né, um, um record set, né, um resultado aí de pesquisa, né, mas vai vir em forma de lista. Tá? Vai vir em forma de lista. Tá? É uma lista. Tá? Como que eu vou fazer? Porque essa lista você mesmo está falando, não adianta eu apresentar essa lista aqui pro meu gerente, porque, cara, imagina se eu tenho um resultado aí de 200, 300 informações, né? 300 registros, né? Porque quando a gente está falando de banco de dados, cara, a gente está falando de coisas. Imagina, sei lá, banco de dados lá da Receita Federal, né? De repente o cara está fazendo um cruzamento de banco de dados lá, né, uma comparação de duas coisas, e ele quer saber do banco de dados geral do Brasil, né, de todos os caras que têm CPF, né, quantos tomaram vacina, né, para ajudar o seu padre, o padreco aí da sua cidade. Quantos tomaram vacina, né? Então, para ele saber isso daí, obviamente tem que ter nesse banco de dados, alguém tem que enfiar nesse banco de dados uma tabelinha chamada vacina, né? Vacina. E daí ele vai colocar um campo lá, né? Um campo na tabela vacina, que vai ser talvez um número, né? Para fazer chave secundária ligada no CPF aí do miliante, né? Do miliante, que marginal, né? O cara que não quer tomar vacina, virou marginal agora, tá? E vai ter um campinho lá, sim e não, né? Sim, um campo sim não. Que é um campo lógico, né? Sim, não, cara. É o campo menorzinho que você tem no banco de dados. Imagina, um campo sim, não. É assim, 0 para sim e 1 para não, ou o contrário, 1 para sim e 0 para não. Né? É um bitzinho que você colocou lá, né? Tiquezinho. Então, daí por causa desse tiquezinho aí, você vai ter o seu CPF cancelado. Mas beleza, ele vai fazer esse cruzamento de informações e vai trazer para você no Select uma lista de pessoas que eventualmente não tomaram vacina. Beleza. Só que vai vir uma lista, cara. Como que você vai fazer essa separação? Bom, seu sistema de informação, então, ele deve fazer o que a gente chama de estratificação de dados. O que significa isso? Estratificação. Só que, vamos colocar assim, ó, né? Porque eu estou aderindo à geração Paulo Freire. A gente não sabe escrever, né? E daí então você coloca assim para dizer que você está usando a novilíngue. Novilíngue, né? Eu sou ignorante, não sei ler, não sei escrever, então eu uso novilíngue, né? E daí, dados também não pode ser, porque não pode ser palavra masculina. Vai que tem um banco de dados aí, né? Que se sinta ofendido, porque a gente usa o masculino com ele, né? Geração Paulo Freire, meu amigo. O nervo asiático ajuda a eu ter essas ideias, né? Essa revolta, né? Porque deve estar doendo. Cara, aquele tratamento de ozônio deve doer, cara, mas o nervo ciático, fio, dói pra caraca. Viu? Tá. Bom, então é assim, como que faz uma estratificação de dados, né? Ou estratificação de dados, né? Como que faz isso daí? Bom, você vai pegar os dados e vai dividir, vai colocar em gráfico, vai fazer um negócio bonitinho, tá? Para quê? Você vai ter um infográfico, ou você vai dar uma informação em forma de gráfico, tá?
separado por estado, separado por cidade, separado por município, separado por nome que começa com C e termina com O, nome que começa... Não sei o que você vai fazer. O fato é que você precisa fazer alguma coisa para melhorar a visualização desse dado para o teu gerente. Por quê? Porque a função que você tem é fazer ele tomar a decisão mais rápida. Tá? E, como eu falei, banco de dados está em todo lugar, cara. A gente só sabe analisar quantas mortes teve no país por causa dos bancos de dados que a gente tem. Né? E vocês veem que os dados podem ser até manipulados do jeito que nos convém. Né? Por quê? Porque a gente não tem a fonte da informação, né? A gente não tem um banco de dados que a gente diz assim, não manipulado, o banco de dados geral, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas informações que a gente está recebendo, né? Porque a manipulação dos dados para fornecer a informação, às vezes, não é uma manipulação correta. Nossa, que zona isso, né? Então, né? E a gente vai seguindo esse país maravilhoso, tá? Beleza. Então, a gente já deve ter aprendido nessa altura, né? Que quando a gente faz uma query, a gente usa uma linguagem de programação que vai interagir com o banco de dados e que vai retornar para a gente uma lista, tá? E essa lista a gente vai ter que manipular. Fala, Marcão, pode perguntar aí que eu tô de olho aqui, cara. Eu tô assim, eu tô que nem aqueles caras assim, com o olho na câmera, o olho no que eu estou escrevendo e olho pra você. Fala aí, Ah, Marcão. tranquilo, professora. Boa noite, tudo bem? Tá chegando agora? Puta Não, merda. faz tempo que eu não falei com você, então eu estou te dando boa noite. Pô, mas eu adoro alunos assim, meu obrigado, viu? A sua educação me comove, cara. Não, é que você falou de Não, manipulação, e eu é, assisti recentemente um documentário no Netflix. Não sei se você já viu o Dilema da Rede. cara, Dilema das redes chama. eu já passei lá, mas não assisti ainda. Né? Mas Muito é legal. legal, Eu acho que você vai gostar. tem tudo a ver com isso, assim, manipulação de Você gosta dados, dessa área. ou não? Bem interessante, como de pessoas também, né? As pessoas são influenciadas. Bem legal, bem legal. Uhum. Abre um leque aí para as pessoas pensarem sobre a conectividade. Isso, sobre a qualidade, né? Então, só para recomendar para os colegas aí, quem tiver interesse, quiser saber, vale a pena. Eu perdi uma horinha lá, mas perdi não, né? Ganhei uma horinha lá, mas É, valeu a pena. gente, a gente nunca perde hora quando a gente está vendo coisa útil. E mesmo as coisas inúteis, a gente vendo, a gente não perde, não, cara. É aprendizado. É aprendizado. O problema maior é que, às vezes, a gente não consegue entender, né? Por limitações que não são nem nossa, entendeu? Às vezes são limitações impostas às nossas pessoas, tá? Por exemplo, hoje, antes de vir na aula, só parênteses, tá? Só para vocês entenderem. Tem uma amiga da minha mãe aqui que está cuidando dela, tá? Uma amiga até de infância e tal. Quer dizer, minha mãe já era adulta, mas ela conhece a mulher desde que a mulher era criança, tá? E ela, infelizmente, por condições da vida, ela não aprendeu a ler nem a escrever, né? Então, óbvio, né? Se não sabe ler, não sabe escrever. Então, daí eu me propus a ensinar português para ela. Então, legal. Eu comecei lá, sabe aquele esquema? Eu vou ensinar do jeito que eu acho que tinha que ensinar. Mas eu andei procurando na internet também, no YouTube, várias formas de ensinar, porque o adulto ele aprende diferente das crianças. Concorda? Criança é que nem um HD formatado, né? O que você colocar lá, você formata e legal. Agora, adulto não, adulto já é um pouco mais difícil por causa do tempo, né? Quer dizer, a gente tem fases na vida. E se a gente perde uma fase ou pula uma fase, a gente vai ter dificuldades lá na frente e a gente nem percebe. E daí, o que acontece? Dependendo da maneira com que a gente começou a aprender
alfabetização lá no primeiro ano da escola, tá? Às vezes você aprendeu a ler, mas você não aprendeu o significado das coisas. A criança, às vezes, ela aprende a ler, mas da mesma maneira que se eu desenhar aqui para você, sei lá, só tem a ver com o que a gente está vendo. Ó. Se eu pegar e desenhar isso aqui para você, ó, tá? O que, que acontece? Você vai ver que são símbolos, não é? E você vai associar esse símbolo à bolinha, vamos dizer assim, né, um círculo. Isso daqui você vai associar ao quadrado. Isso daqui você vai associar ao triângulo, tá? Mas qual que é a diferença disso daqui para letras, por exemplo? Tá? Não, uma letra, se eu escrever uma letra aqui, ó, tá? E falar para você que isso daqui é um A, tá? Pô, você é inteligente, você vai associar isso daqui ao A. Se eu fizer uma letra e chamar isso daqui de C, tá? Você vai associar isso daqui à letra. E daí a gente acha que a pessoa que, por exemplo, sabe associar as letras, tá? Ela consegue juntar as letras, tá? E ler. Não é assim? Olha que bonito. Tá? Tem a ver, a gente vai fazer ligação com o estudo de banco de dados. Então, daí uma criança chega para você e vê isso daqui e fala, casa. Pô, maravilha. Você acha que ela sabe ler, não é? Que ela aprendeu a ler. Não, mas ela não aprendeu a ler. Porque ela pode saber falar isso daqui, tá? Mas em momento algum ela vai ligar que uma casa pode ser algo assim. Não sei se você está entendendo, né? E pior, né? Muita gente, às vezes a gente chega na faculdade e a gente vai descobrir isso na faculdade, que a gente aprendeu, acha que aprendeu, mas na realidade não aprendeu muito, né? E a gente não é humilde o suficiente para encarar isso como sendo uma verdade e partir para o conhecimento, né? Porque, bom, primeiro, para você saber que você não sabe, tem que ter um grau de maturidade muito grande, e às vezes a gente nem tem, tá? E daí o que, que acontece no nosso dia a dia? A gente atropela, a gente acha que sabe entender o que está lendo e não sabe, né? E óbvio, o português é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né? Tem várias situações, tem aquelas figuras de linguagem, tá? Tipo assim, ironia, né? Tem gente que não entende ironia, mas não é porque ele não quer, é porque ele não foi ensinado. O cérebro dele, quando ele era criança, ele não aprende. Da mesma maneira que você chega para a criança e fala uma coisa, ela entende no pé da letra, né? Assim, o que você está falando, né? Porque ela não consegue fazer comparações, tá? Bom, e o que isso daqui tudo tem a ver com o nosso apresentação aí de banco de dados para o nosso gerente? Porque assim, ó, o banco de dados ele não faz interpretação, ele não tem inteligência artificial ainda, tá? Óbvio que você pode implementar, mas o fato é, o que você pergunta para ele, ele vai te responder. Agora, a análise do que está sendo respondido para você, tá? Tem que ser feito numa segunda etapa. E essa segunda etapa é exatamente a manipulação da informação para uma maneira mais clara e objetiva para o teu gerente, tá? Agora, imagina se você pega um gerente que não sabe interpretar o que ele está vendo, tá? Então, ele vai tomar decisões erradas, tá? Em função dos dados apresentados. E eu quero acreditar que essa falta cognitiva, vamos dizer assim, talvez aconteça com alguns gerentes, alguns gestores nossos, né? Que eles acham que eles sabem o que eles estão fazendo, mas eles estão tomando decisões, tá? Através de análises erradas,
tá? E pior, né? Às vezes ele confia num cara que fala mais bonito que ele, mas que sabe menos que ele, tá? E por que isso daí? Porque eu estava vendo, estou ensinando uma pessoa a ler e aprendi tudo isso. Hoje eu aprendi como que o cérebro da criança entende, né, as diversas metodologias de ensino, né? Pô, daí você fala assim, nossa, César, mas você não vai usar isso nunca. Claro que vou. Quando eu estou preparando uma aula para alguém, é, pode ser que eu não perceba, mas eu estou usando esses conhecimentos, né? Uma coisa que eu aprendi vendo esses vídeos é assim, cara, como se colocar na posição da pessoa que está aprendendo, né? Por exemplo, eu me colocar na situação dessa mulher que está tentando aprender comigo. Porque eu vou lá, eu ensino A, B, C, D, ou A, E, I, U, B, C, D, F, G, H, J, K, L, E. Tudo bem, eu ensino ela a escrever. Só que daí eu tento ensinar também de outra maneira, né? A parte do som, né? Que é a fonologia, né, da palavra, né? Tipo assim, o F, apesar de a gente escrever F, o som dele é o F, né? Beleza, outra metodologia de ensino. Por que se mistura isso tudo? Porque eu vi também gente ensinando adulto a ler, mas o cara começa a falar assim, imagina, alguém nunca viu letra na vida, não sabe nem o que é. Por quê? Nunca teve. Daí ele fala assim: olha, então eu vou ensinar para você as vogais. O que significa vogal para o cara? Nada. O cara não tem nem noção. Daí você fala assim: não, as vogais são A, E, I, O. Daí você escreve o A, E, I, o U, pede para repetir e acha que ensinou o cara? Não, isso daí é uma falta de empatia, né? Ou então você coloca o abecedário inteiro lá, A, B, C, D, E até o Z, tá? Escreve embaixo como se lê, né? A, B, C e vai. E daí você acha que o cara está entendendo o que você está falando. O cara, um adulto nessa situação, ele deve ficar desesperado. E essa é a mesma preocupação que eu tenho quando eu coloco uma coisa aqui. Por exemplo, a gente está falando de banco de dados. Eu não sei, cara, como que é a vida de vocês, se vocês têm facilidade para aprender, se não, né? Se vocês têm a maturidade psicológica, né, de conhecimento para entender banco de dados. Eu não sei. Então, como que eu vou explicar isso para uma pessoa que nunca viu banco de dados? Daí que é a empatia, de você tentar, né, formatar a aula de maneira que as pessoas possam aprender. E mais, daí tem gente, porque está tudo misturado, né? Vocês estão tudo junto e misturado. De repente tem umas 10 pessoas da sala de aula que já conhecem isso daqui com a mão amarrada para trás. O cara já, sei lá, fez curso técnico, já conhece. Daí, pô, o cara fica puto da vida. Fala, porra, o César fica chovendo no molhado, ele não ensina. Porra, mas não é que não ensina, é que pode ter gente que não saiba. E você nunca sabe, né? Principalmente agora, ensino à distância, cara, eu não estou olhando para a cara de vocês. Eu não sei se vocês estão aprendendo. Eu não sei se vocês estão entendendo. E eu vou colocando as informações da maneira que eu acho que seria uma maneira fácil para qualquer pessoa, né, que tenha um pouco de vontade, aprender. Mas o mais importante disso tudo é eu fazer vocês gostarem disso, tá? Que no fim da aula de hoje eu vou dar um link para vocês aí, que eu também vou procurando as coisas para facilitar a vida, né? Por exemplo, alguém me pediu para aprender SketchUp, foi o Paulão. O Paulão pediu, eu tô fazendo um negócio aqui e queria aprender tal software, que um dia eu mostrei para eles, tá? Daí, beleza. Eu falei, legal. Eu conheço muito en passant, mais ou menos por cima. Mas eu fui lá na internet, procurei um cursinho lá, 2 horas, o cara explica o básico do A ao Z. Passei para ele e falei, filho, assista esse YouTube aí, né?
Não precisa nem dar joinha pro cara. Vai no meu canal e dá joinha para mim, porque eu que indiquei, tá? Mas você vai aprender. Da mesma maneira, eu vou fazer isso, tá? Eu não consegui mostrar para vocês aqui, por causa que o meu DBMS aqui não está funcionando, tá? Fiquei uma semana para reinstalar lá o Postgre. Não reinstalei, porque eu também durmo, eu também tenho outras coisas para fazer, né? E não posso ficar me dedicando 200 horas por dia, né, para a aula de vocês, né? Não consertei. Porra, você não dá atenção aos alunos. Não, não é assim, não. Eu estava fazendo outras coisas mais importantes. Estava namorando, tá? Muito mais importante do que ficar corrigindo banco de dados. Mas eu vou colocar para vocês 4 horinhas aí de um curso de um tal de Jonathan que eu nunca conheci na vida, mas ele é papim-pum, cara. Ele explica lá as bases da linguagem do SQL. Cara, se você fizer isso daí e souber, beleza, por quê? Já prepara vocês para entender melhor sistemas de informação, tá? E detalhe, a gente só está vendo a parte de manipulação de informação do banco de dados, né? Queries, né? Os selects da vida, o update para fazer atualização, né? Delete para deletar, tá? Daí tem comandos, por exemplo, para deletar espaços vazios do banco ou apagar registros que já não precisam mais ficar no banco porque já não existe. Só que assim, ó, imagina, vou até desenhar aqui. Uma vez que eu faço uma tabela no banco de dados, vamos ver se eu consigo inserir tabela. Tem tabela aqui? Deixa eu abrir mais aqui. Inserir tabela. Álbum, forma, tabela. Inserir tabela. Ó, eu vou fazer uma tabela aqui, ó. Tá? Então vamos imaginar que eu criei uma tabela, uma entidade, né? E a entidade tem número de campo, né? Geralmente eu chamo o primeiro de identificador, tá? Daí eu chamo, sei lá, nome, RA. Vamos fazer uma tabela nome, RA, matrícula, importante, se tomou vacina ou não, né? E, sei lá, se é macho ou fêmea, né? Sei lá, cara, se idade, tá? Coeficiente cerebral, né? E sobrenome. Beleza. Então, fiz um banco aqui, né? Daí, esse campo aqui, eu faço ele ser automaticamente incrementado. Cada vez que eu for colocando o registro na tabela, ele vai sendo incrementado. Então, se eu coloquei 6 registros na tabela, tem 6 IDs, tá? E eu não vou colocar os nomes aqui para não demorar muito. Mas imagina que isso daqui está tudo completo, tá? Legal? Beleza. Só que daí, de repente, um cara, né? Esse nome aqui, o Zé Ruela, tá? Nascimento. É parente aí, tá? O Zé Ruela, o que acontece com o Zé Ruela? Vou imaginar que ele desista do negócio aqui. Não sei o que é isso, mas ele desistiu, tá? Se ele desistiu, tá? Eu posso apagar todos os dados dele, mas como ele está dentro da estrutura do banco de dados, tá? Então imagina que eu substituir os registros dele, os bits lá, 01, 01, 01, 01, 01, tudo por... Isso é 0, viu? Por que está aparecendo o... Deixa eu escrever um O aqui. Ué? O O maiúsculo e o 0 é a mesma coisa. Tudo bem, vocês entenderam. Quando eu apaguei o registro, vamos imaginar que o meu banco de dados ele simplesmente substituiu tudo que era bit 1, 0, 1, 1, tudo por 0, né?
Mas veja bem, ó, esse ID ele continua sendo ocupado e alocado no banco de dados. Então, o meu tamanho de memória do banco de dados continua esse daqui. Vocês concordam comigo? Tá. E se começar a acontecer de um monte de Zé Ruela desistir do negócio, vai ter um monte de registros sem informação. Por quê? Porque isso daqui é uma chave primária, tá? Mas isso daqui, lembram-se, ele está relacionado, por exemplo, com outra tabelinha, que eu não sei o que é, tá? Com outros campos, tá? Que tem um relacionamento. A gente já viu mais ou menos isso daí. Eu vou colocar ID 2 aqui, tá? Então eu tenho um relacionamento desse 1 aqui, tá? Com algumas informações dessa outra tabela aqui, que não necessariamente precisa ser 1, né? Pode ser um outro número qualquer, mas existe um relacionamento. Isso daqui é a continuação, né, dos dados desse cara aqui do 1, tá? Bom, beleza. Quando eu venho aqui, se eu conseguir fazer uma organização e deletar essa linha inteira aqui, ó, tá? E tirar ela mesmo, ó, excluir linha, que eu não sei como que faz, tá? Fonte de numeração, marcação, excluir. Bom, não consigo tirar a linha, mas imagina que eu tirei a linha. Vocês concordam que vai ficar faltando 3 aqui? Daí tem comandos no banco de dados que eu posso limpar isso daqui realmente e fazer isso daqui ser de 1 a 5, sem esse registro. Mas quando eu fizer isso, cara, eu vou ter que mexer em todas as tabelas relacionadas, tá? Por quê? Porque o que estava ligado nesse 3, nessa tabela, também tem que ser deletado para dar certo o negócio. Bom, e quem que faz isso? O gerenciador de banco de dados. Através do quê? Através de comandos, tá? Em SQL. Qual comando? Não interessa agora, porque a gente não está aprendendo SQL. Tá? Existem maneiras de fazer isso, sim, que a gente chama de dar manutenção no banco. Porque imagina um banco com 160 milhões de registros, né? Que deve ser 220 milhões de registros. Cara, é um banco grande, né? Para guardar informação de pessoas no Brasil que tenha CPF. Tá? E os que morrem, o que, que acontece? Tá? Ah, ele tem que sair do banco, tem, mas ele sai do banco e o banco fica lá ocupado com uma região de memória, tudo com zero no meio do banco. Tipo assim, o tamanho do banco, quando o cara morre, né, você cancela o CPF, né? Assim, cancela o CPF do cara. Cancelou, o cara morreu. O banco continua do mesmo tamanho. Tá? E quando nasce gente, você aumenta o banco. Só que daí, cara, ele vai ficando imenso, imenso, imenso. Banco imenso, mais dados, mais difícil para fazer consulta, mais difícil para fazer filtros, mais difícil para trazer informações. Tá? Então, de tempos em tempos, você tem que pegar esse CPF cancelado aí e dar manutenção no banco. Tá? Bom, mais que isso, tá? É como que você aprende ou como que você apresenta isso, tá? Pro teu chefe, tá? Isso é importante, tá? Então, você tem que abrir mão de outros softwares, por exemplo, para pegar essa lista, tá? E manipular essa lista e apresentar do jeito que o teu chefe quer, tá? Até para inserir dados nesse banco de dados, tá? Inserir, a gente viu, né, que é o insert, é um comando lá, insert, tá? Daí você tem que colocar todos os campos e colocar todos os valores que você quer em cada campo. Cara, para preencher um banco de dados assim, no comando, né? Ó, insert campos tal, 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 daí valores tal, 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 na tabela tal, 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 né? Às vezes, cara, imagina você pegar a ficha de cada aluno da FAM, com todos os dados que ele tem lá,
e você dar um comando desse, escrevendo isso tudo, né, para depois pôr o ponto e vírgula e dar o enter, para ele colocar um registro no banco de dados. Cara, é loucura, né? Então, o que os sistemas de informação fazem, que também os sistemas de banco de dados fazem? Você faz inserção, tá? Exclusão e alteração de dados em banco de dados através de formulários. Tá. O que é um formulário? O formulário é uma fichinha que aparece bonitinha na tua tela, que todos vocês sabem preencher, né? Qualquer, até o meu filho de 15 anos de idade sabe preencher formulário, tá? E os formulários você coloca os nomes lá nos campos certos, né? Que podem estar em ordem, podem estar em outra ordem. Alguns campos podem ir para uma tabela, outros campos podem ir para outra tabela. Não interessa, porque você não sabe como que está organizado o banco de dados do cara. Você só está preenchendo o formulário. Daí você preencheu o formulário, aquela porrilhão de coisa, né? Daí você dá o enter, né? Assim, enter, vai, envia, enfia, sei lá o comando que o botãozinho lá, o nome do botãozinho. Porque o nome, cara, o nome, vocês sabem, num software lá, o nome das coisas você pode mudar, né? Por exemplo, quando você coloca é, enviar e não enviar, são dois botãozinhos lá, né? Então você sabe que se você clicar no enviar, o programa vai fazer alguma coisa para não enviar. Se você clicar no enviar, ele vai fazer alguma coisa para enviar. É o nome só, mas se você colocar dois botãozinhos idênticos que façam a mesma coisa, e escrever sim e não, quando você clicar no não, vai para o sim. Né? Por isso que tem um monte de idiota que faz esses softwares ridículos de propaganda, né? Que ele pergunta para você, você quer ou não quer? Você coloca não e vai. Por quê? Porque esse não aí é a mesma coisa do vai. E você não sabe disso, porque você não sabe o software que o cara fez. Mas você vai clicando lá, não, 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 e você está falando, sim, 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 sim. Maldade, gente, maldade por trás disso tudo. Mas tudo bem. Então, o que acontece? Os formulários são feitos exatamente para a gente interagir de uma maneira bem bonita, simples, tradicional, né? Que não precisa ter muito cérebro para fazer, né? Qualquer um pode, né? Até eu consigo preencher o formulário e mandar atualizar o banco de dados, né? E daí? Daí o que acontece? A gente tem que aprender também linguagem para fazer formulário, né? Qualquer linguagem de programação faz formulário. No nosso caso aqui, como a gente já viu já e comentamos, né, como a gente está mexendo na internet ou na intranet, então a gente pode fazer usando o HTML, que é aquela linguagem, né, que foi criada para hipertexto na internet, para fazer página de internet. Então você faz uma página de internet com formulário bonitinho, e na hora que você dá o enviar, tá? O software que faz lá o próprio HTML vai ter alguns comandos que vai fazer usando, né, essa linguagem aqui, o próprio software vai fazer a conexão com o banco de dados, o próprio software vai colocar senha, se precisar de senha para entrar no banco de dados, tá? E ele vai fazer a inserção dos campos nas tabelas certinhas do banco de dados, e você não precisa fazer nada. E ainda mais, né, depois de fazer isso ainda, ele pega os mesmos bancos, os mesmos dados que você inseriu, tá? E retorna para você quando o cara sabe fazer uma página, né, de formulário, ele devolve para você os dados que você acabou de enfiar lá no banco de dados, tá? Dizendo, ó, tais dados estão inseridos. Ou vem só uma mensagenzinha. Ó, seus dados foram inseridos com sucesso. Ou mais, né? Já no próprio HTML, no PHP, no C++, no C Sharp, no Python, qualquer linguagem de programação que você faz um formulário para interagir com o banco de dados,
usando o SQL para fazer inserção, remoção, sei lá, tá? Ele te dá, tipo assim, ele faz uma crítica e diz assim, ele volta o formulário para você, não pode enviar porque você não preencheu um campo obrigatório. Vem vermelhinho lá para você. Tipo assim, você tem que colocar se você é macho ou fêmea, senão não vai. Mas por quê? Porque o banco de dados lá exige que aquele campo seja obrigatório, ele tem que ser preenchido. Mas o que o cara vai fazer com a informação? Não sei o que ele vai fazer com esse dado. Tá? Não sei, ele pode fazer um monte de coisa. Mas se é um dado obrigatório, você tem que preencher. Tá? Por exemplo, exemplo típico de dados obrigatórios, por exemplo, e-mail. Né? E-mail é um dado obrigatório. Por quê? Porque através do e-mail ele consegue confirmar se é você. Mesmo que você seja um cara falso, né? Eu tenho um e-mail falso. Sabe aquele e-mail que a gente cria só para receber bugiganga, né? Hoje em dia é meio complicado, né? Se preencher e-mail para receber bugiganga, porque todos os seus e-mails eles estão entrelaçados, então o Google sabe que você tem e-mail na UOL, a UOL sabe que você tem e-mail no Google, eles dois sabem que o seu celular é tal, e o seu celular, o número do seu celular está atrelado ao seu CPF, ou o CPF da sua mãe, porque você comprou um pré-pago, né? Mas tem um CPF ali, tá? Então, e através do CPF, se você for na Receita, você sabe o endereço, tá? Porque se todo ano você tem que fazer Receita Federal, se não, você tem o RG, e o RG que está atrelado no seu CPF, está lá no banco de dados da Polícia Civil. Então, todo mundo sabe quem é você, não adianta você se esconder, né? E daí tem os tontos que ainda acham que consegue se esconder, vai atrás de proxy, né? Me esconder. Então, a gente sabe que não dá, né? A gente sabe que não dá. E, então, daí tem que fazer que nem a Marta Suplicy faz, cara. Relaxa e se diverte. Entendeu? Por quê? Porque todo mundo sabe onde você está e o que você está fazendo. Todo mundo que quer saber sabe onde você está e o que você está fazendo. Então, não é agora que a China vai colocar um sistema que vai determinar. Cara, a gente já está nesse sistema há muito tempo, desde a época do celular. Mas o fato, então, revoltas à parte, né? É assim, como que a gente, então, vai trabalhar com um sistema de informação sem saber essas coisinhas básicas, né? Que para você inserir um dado num banco de dados, você tem que ter um formulário, tá? Que na sua empresa, seja qual for o sistema de informação que está embutido lá, que foi implantado, implementado na tua empresa, ele tem banco de dados, ele tem formulários para serem preenchidos. E dependendo da destreza e da inteligência do cara que criou o sistema, tá? Os dados eles são filtrados para não entrar sujeira no banco de dados, para não permitir que você coloque, que nem eu falei, né, letra em campo de número ou caractere especial em campo que não deve. Por quê? Porque isso daí gera um puta problemão no banco. Tá? E essa é uma das razões pelas quais nenhum fabricante de sistema de informação gosta ou permite que pessoas que não têm competência, seja pessoas que não trabalham para eles, tá? Enfie a mão no banco de dados deles. Entendeu? Eles até permitem importar e exportar coisas do banco de dados? Então, exportação é fácil. Você faz um select, tudo, selecionar tudo do banco de dados. 159 milhões de registros. Exporta. Para quê? Exporta para um arquivinho TXT. Legal. Só para vocês terem a ideia. Onde eu trabalhava, a gente tinha um sistema que a gente chamava de cadastro de facilidades.
Tá? Era um sisteminha onde tinha guardado, era um sisteminha no IBM antigo, a gente usava um 3070 para fazer isso, cujo sistema operacional era o MVS, acho que nem o Paulo conhece 3070. Era um computador da IBM, tá? A gente usava um terminal burro lá, tá? Para emular um terminal, para entrar, né? É igual o sistema do Banco do Brasil. Quando o cara entra no Banco do Brasil, você olha para o monitor de vídeo dele, vem uma tela preta escrita em verde ali, ele começa a colocar uns códigos ali, ele está falando com 3070, tá? Do Banco do Brasil. Mas beleza, então, cara, todas as ordens de serviço da empresa, desde 1977, estavam guardadas num determinado banco de dados, tá? Para vocês terem ideia, eu fazia a extração desse banco de dados, porque como os caras lá do departamento de informática não deixavam eu ter acesso ao IBM, né? Porque segurança, senha, tem que saber mexer com o sistema operacional, saber mexer com o banco de dados que estava lá, né? Coisa que eu não sabia. Eles proporcionavam todo dia, à noite, eles faziam desse banco de dados, dessa tabela específica de ordens de serviço, eles tiravam uma extração em texto, ASCII 2. Tá? Bom, para vocês terem uma ideia, eu não conseguia abrir esse arquivo TXT com o Notepad ou com o WordPad. Eu não conseguia abrir. Por quê? O arquivo dava mais ou menos 5 GB em ASCII 2. 5 gigabytes de informação, tá? Só daquela tabelinha. Tá? E por que eu precisava disso? Porque eu fazia minhas manipulações nos meus Excel da vida. Entendeu? Eu tinha que saber onde que estava cada circuito, onde estava configurado o que com o que, qual que era a ligação, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu só tinha as listas, né? Quando eu fazia uma pesquisa lá, ele apresentava numa tela verde, tá? Então, era individual, por exemplo, se tinha vários circuitos, eram várias telas, você tinha que ficar dando enter, 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 enter. Por exemplo, imagina 256 telas, 256 enter para ver tudo. Daí você fala assim, cara, como que eu vou analisar isso daqui? Que loucura, né? Então, a gente tinha que fazer isso, tá? E vocês vão ter que fazer isso também na empresa de vocês. Quando alguém pedir para comparar a peça com vendas, sei lá, quantidade de produto estocado com quantidade de produto vendido, né? Sei lá, vai ter um monte de situações que às vezes você não vai conseguir entender com essas listas, tá? Então você vai precisar exportações de partes das tabelas do banco de dados para você fazer manipulações de informação de maneira a apresentar isso de uma maneira agradável para o gerente, tá? E uma vez você exportou para o Excel ou exportou para uma TXT qualquer separada por vírgula, tá? Daí você vai ter que fazer uma importação para o outro software, tá? Para fazer essas coisas. Então, eu, por exemplo, eu importava para o meu banco de dados lá, o Postgre, por exemplo. Tá? Ou seja, eu tinha um espelho com atraso de toda meia-noite eles faziam isso, levava uma hora e pouco, mais ou menos, para fazer. No outro dia de manhã eu chegava, tá? Putz, eu trazia, fazia download lá no servidor onde ele colocava no Rio de Janeiro, 5 GB de dados para minha máquina, só para eu poder fazer essas manipulações. Então, e você fala, pô, César, mas a empresa que você trabalhava não tinha sistema de informação? Cara, tinha 200 sistemas de informação. Tinha o SAP, tinha o Infor, tá? Os bancos de dados, a gente tinha coisa duplicada em 2, 3 bancos de dados diferentes. Teve uma época da vida que a gente contratou uma empresa externa para fazer a administração dos dados da nossa empresa. Tá? Uma vez ficou com a Oracle, outra vez ficou com a IBM, porque era contrato por tanto tempo, né? Mas assim, tinha ideia de unificar tudo num sistema só, que nunca aconteceu. Quando você comprava outras empresas que tinham outros sistemas de informação,
existia um puta tempo, e daí eu lembro que aqui na sala tem alguém que está passando por isso, que faz 3 anos, que está tentando juntar 2 sistemas SAP de um jeito ou de outro, e os 2 não falam. Por quê? Porque quando foi feito o cadastro na empresa A, foi feito de um jeito, na empresa B foi feito de outro. Daí tem que ter uma conversão. E daí essa conversão é que demora tempo, porque ninguém sabe o padrão usado, o que é, tá? Imagina banco de dados com dados replicados, tá? Peças que são cadastradas com número diferente, a mesma peça, tá? 80 vezes, 80 compras, o cara comprou a mesma peça, caneca escrito fã. Só que para cada compra ele cadastrou uma especificação diferente, tá? E daí você olha os campos lá, né? Que o cara de compras achou, né? Por bem colocar como sendo campos importantes e tal, né? Você vê, pô, tem a mesma característica, tá? Mas na descrição é diferente. Um o cara escreve caneca de plástico, outro cara escreve caneca acrílica, tá? O outro cara escreve caneca poli, não sei o que lá, de polímero, papapá, papapá, escrita ou não escrita. Quer dizer, campo observação não serve para indexar as coisas, né? Mas assim, ninguém tem né, a força para falar assim, não, todas essas 80 canecas aqui são o mesmo produto. Junta tudo e apaga todas essas 79 que sobrou, junta tudo num valor só e faz uma limpeza no banco, dando um comando para excluir terminantemente, para sempre, as informações relativas às outras canecas. Ninguém tem culhão, cara, para fazer isso no sistema de informações. Tá? Mas nós vamos ter que ter. Né? Porque se você deixar sujeira, sua empresa está sendo prejudicada, você está sendo prejudicado, o planejamento e controle da produção está sendo prejudicado, o sistema de qualidade está sendo prejudicado, o diretor está sendo prejudicado, o cliente está sendo prejudicado, todo mundo está sendo prejudicado. Problemão, hein, moçada? Problemão. Tá? Bom, beleza. Então, nessas primeiras 1h30 de segunda-feira maravilhosa, acho que já deu para a gente falar um pouquinho. Eu falei só 2 slides, né? Para vocês verem, né? Que espero que a gente tenha tido alguma informação útil, né? Que, como eu falo para vocês, a minha maior preocupação é eu dar informação útil para vocês, tá? Sobre banco de dados, eu vou parar de gravar, mas vou continuar na sala, porque a gente tem outra aula daqui a pouco, né? Deixa eu só parar de gravar aqui, para separar essa bodega em 2, né? Vou interromper a gravação. Não esquece que tem outra aula logo em seguida.